Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo do canal. Eu sou o irmão Anderson e hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que traz como tema Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Desde já, eu quero dizer para você que tem aqui um índice na descrição do vídeo com a minutagem de cada tópico para poder facilitar a sua procura, ok? O nosso texto áudio diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. A nossa verdade prática diz o seguinte: a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 17, do versículo 15 até o 20 e depois os versículos do 30 até o 32, ok? Aqui na nossa introdução, nós queremos dizer que fica notório que a cidade de Atenas era um grande centro intelectual. Porém, toda a intelectualidade que eles tinham não os eximia da idolatria, já que a cidade estava totalmente tomada pela idolatria. Eram vários deuses, vários altares. Era como se aquela cidade absorvesse todas as culturas e todos os deuses de todas as nações e pessoas que passaram por ali. E Paulo, mesmo percebendo toda aquela idolatria, mesmo se revoltando contra aquela idolatria, ainda assim ele olhou para aqueles corações, porque por trás de toda aquela sabedoria humana haviam corações carentes de salvação. E hoje não é diferente. Tanto aquela pessoa que tem menos instrução, quanto a pessoa mais instruída e mais intelectual da nossa atualidade, todos carecem da salvação, carecem de saber quem é o Deus a quem servimos, ok? E é com esse pensamento que nós vamos adentrar agora, propriamente dito, aos tópicos da nossa lição. O primeiro tópico: contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. O primeiro subtópico é Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. É evidente para qualquer pessoa que conheça a história que Atenas exercia uma enorme influência cultural e intelectual na sua época. E isso já acende para nós um alerta vermelho e traz uma grande lição já logo nesse início. Perceba, a melhor forma de propagar as suas ideias é através da influência cultural e intelectual. Não é à toa, por exemplo, que a maioria dos nossos jovens que estão adentrando a universidade, por vezes, perdem a sua fé, porque são expostos a uma intelectualidade que parece que não é compatível com aquilo que eles aprenderam na Bíblia. E justamente por isso, precisamos ensiná-los de maneira correta, para que quando eles cheguem lá, possam defender a sua fé com toda a certeza e de forma intelectual, se for preciso. Uma outra coisa que pega muito é justamente essa influência cultural. Note o Brasil, por exemplo. Nós temos o baile funk. O funk, ele entrou nas grandes massas. Não é à toa que muitas pessoas gostam desse tipo de música. É uma influência cultural que, infelizmente, corrompe a mente de muitas pessoas. Infelizmente, nós temos alguns baile funk que acontecem coisas absurdas, e eu não quero entrar nesse detalhe. Fato é que toda a cultura, de uma forma ou de outra, vai nos influenciar, para o bem ou para o mal. E aí nós temos filmes, séries, músicas, enfim, o catálogo é grande. Então, não deixe que a cultura influencie você, mas use elementos culturais para servir de ponte para que você pregue o evangelho a outras pessoas, ok? Aqui nós vemos que Atenas também tinha pouca relevância política. Hoje em dia no Brasil, isso parece bem distante, porque nós temos hoje uma polarização política, e isso não acontecia naquela época, ok? Mas o que fica de lição aqui é: além da relevância política, de que político você vai votar, lembre, nunca venda seus valores cristãos em detrimento do seu político de estimação, ok? Seja bíblico. Um crente bíblico vai morar no céu. E aqui, a cidade de Atenas destacava-se pelas artes, pela poesia e pela filosofia. E aqui a gente precisa levantar uma outra bandeirinha vermelha, porque o que é que acontece? Nós estamos vivendo hoje uma guerra cultural
Provavelmente você já deve ter ouvido falar na cultura woke. Aonde essa cultura woke toca, tudo é destruído. É só você dar uma olhada na arte moderna atual. Eu quero que você veja comigo este exemplo. Bom, aqui você pode ver a performance do artista nu. Isso aqui aconteceu em 2017, onde um homem nu estava no museu e foi tocado por crianças. Isto é um absurdo, mas isso hoje é tratado como arte. E isso veio da cultura woke e do pessoal das letrinhas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a cultura que adentra a nossa casa, ok? Bom, infelizmente ali havia uma religiosidade profundamente idólatra e, automaticamente, politeísta. E isso nos leva a uma questão muito importante. Assim como naquela época, hoje é exatamente igual. O problema das pessoas nunca foi com os deuses. O problema das pessoas do mundo é o Deus cristão, o Deus bíblico, o Deus a quem pregamos. Se você der uma olhada, e se você for politeísta nos dias de hoje, tá tudo bem. Se você for idólatra nos dias de hoje, tá tudo bem. Mas se você for cristão que acredita em Deus e em Jesus, aí não está tudo bem, percebe? Então, o problema nunca foi a idolatria ou os deuses. O problema é o Deus verdadeiro para estas pessoas. E aqui, Paulo utiliza de uma grande sagacidade vinda diretamente do Espírito Santo de Deus para poder transformar esta idolatria em uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Isso foi sensacional. Mas falamos sobre isso mais à frente. Temos o nosso segundo subtópico, que é o início da evangelização na sinagoga. Nós temos o diálogo de Paulo com os judeus e gentios, tementes a Deus, aonde ele vai expor a palavra de Deus a estes homens, a estas pessoas, para que elas possam entender e, assim, entendendo, crer no Deus a quem Paulo pregava. E o nosso comentarista, ele destaca uma coisa importante, né? Que Paulo, ele preferia primeiro anunciar o evangelho ao judeu e depois ao grego. Mas ele não fazia distinção de pessoas, mas ele ia primeiro aos judeus. Eu imagino que para Paulo, os judeus teriam mais facilidade de assimilar a palavra de Deus, já que eles têm um contato com as escrituras. Como dizem alguns antigos, né? Esses homens eram o povo do livro, o povo das escrituras, assim como também alguns chamavam a gente no passado, né? Que os cristãos são o povo do livro preto. Então, em tese, as pessoas que têm mais contato com as escrituras deveriam mais facilmente entender o evangelho, mas isso não ocorre, né? Então, Paulo prega aos gregos, aos gentios, e graças a essas missões de Paulo, nós hoje somos também evangelizados. Então, ali, a sinagoga se torna a base inicial para a exposição das escrituras. Começa ali, começa entre os judeus, e depois ele vai expondo, também apresentando Jesus na praça, no público, para todas as pessoas. Então, ele insiste em apresentar Jesus como grande Messias prometido. Essa é a mensagem de Deus, essa é a mensagem do Evangelho, principalmente para os judeus que esperavam o Messias. E os judeus que não se converteram a Jesus esperam o Messias até hoje, ok? E com isso nós entramos no terceiro subtópico, a proclamação do Evangelho na Ágora. Ágora era a praça pública ali de Atenas. E o que eu acho interessante aqui, na forma como Paulo pregava o Evangelho aos gentios, é que ele primeiro foi analisar, né, ao andar pelas ruas, ele percebeu o altar ao Deus desconhecido. Então, com base em toda aquela cultura daquele local, ele passou a dialogar diretamente com os gentios e filósofos interessados em ouvir algumas das novidades que eram ditas nas praças, ou no caso, naquela praça em particular, ok? E aqui perceba, ele não vai confrontar, ele não vai bater na crença daquelas pessoas, não. Ele vai dialogar, conversar, sendo gentil com aquelas pessoas para mostrar o evangelho, porque
uma das bases da apologética não é bater no seu opositor. Muito pelo contrário. A base da apologética é você ouvir o argumento daquela pessoa e, com isso, expor da melhor forma possível a sua fé, a verdade na qual você acredita, ok? Infelizmente, o conceito de verdade nos dias de hoje está sendo desvirtuado. Mas o que chama a atenção aqui é que os filósofos daquele local ficaram muito, mas muito intrigados com aquilo que Paulo estava pregando e viram que era alguma novidade interessante, algo que realmente era razoável. Então, o evangelho acabou ganhando mais ouvidos. E isso nos dá uma grande lição. O evangelho ele não se restringe apenas às 4 paredes de nossas denominações. Muito pelo contrário, ele deve alcançar o coração da sociedade. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Se todo cristão fosse um autêntico crente e nossas igrejas pregassem a verdadeira palavra, a palavra bíblica, o evangelho bíblico genuíno, nós alcançaríamos muito mais pessoas para Cristo. Na época que eu me converti, nós fazíamos cruzadas e várias pessoas foram alcançadas pelo evangelho. Eu não me lembro de outro momento na história do Brasil, pelo menos desde a minha conversão até hoje, em que várias pessoas eram alcançadas pelo poder da palavra com uma única pregação, com uma única cruzada. Isso já fazem uns bons anos aí, mas isso é assunto para uma próxima oportunidade. Por enquanto, vamos para o nosso próximo tópico. 2. Os filósofos epicureus e estoicos. Esse tópico é polêmico. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Aqui nós temos os filósofos epicureus, que defendiam o prazer como bem supremo. Aqui nós podemos fazer um paralelo e nós percebemos que aquilo que os epicureus acreditavam, hoje em dia outros grupos acreditam. Quer ver só? Vamos lá, eles defendiam o prazer como bem supremo. Hoje em dia, nós vemos essa conversa apresentada de outra forma pelo pessoal das letrinhas, né? O que acontece? É só você dar uma olhada nas passeatas que eles fazem e o que eles fazem com os símbolos cristãos. Só por você ver o que eles fazem com símbolos cristãos nas passeatas dele, você já percebe que para eles o prazer é absoluto. Inclusive, nós temos músicas brasileiras, principalmente funk e até cantores aí bem consagrados, cantando músicas extremamente pornográficas, defendendo o quê? O prazer como bem supremo. E aí nós vemos outro problema que também nós vemos muito na nossa realidade atual. Eles eram materialistas e negavam a providência divina. Hoje em dia, a maioria esmagadora das pessoas é materialista. Até algumas pessoas que se dizem cristãs. É só você dar uma olhada nas igrejas que pregam teologia da prosperidade. É óbvio que não é como eles falavam e como eles acreditavam na época dos epicureus, mas uma parte daquilo que eles acreditavam permeia a realidade dessas igrejas da teologia da prosperidade até os dias de hoje, que é o fato de ser materialista. No caso deles em particular, eles acreditavam apenas na matéria, na realidade, naquilo que era palpável. Eles negavam a providência divina porque, para eles, embora eles admitissem a existência dos deuses, eles apenas acreditavam que os deuses eles eram distantes, eram seres indiferentes às suas criaturas. E aqui eu acho muito interessante, porque enquanto eles acreditavam dessa forma, nós cristãos pregamos o evangelho de um Deus que ele não é distante, muito pelo contrário, ele é próximo a nós, ele quer ter um relacionamento pessoal conosco, então ele não é indiferente, ele é um ser pessoal, ele é um Deus pessoal, que ao mesmo tempo que ele quer alcançar todos, ele se preocupa com você que está me ouvindo agora. E automaticamente, ele é aquele que tem a providência sobre a tua vida. Ele provê para a tua vida. Nós vemos isso em várias histórias bíblicas. Davi, Samuel, Josué,
Moisés, Noé, enfim, são vários os personagens bíblicos que foram alvos dessa providência divina, ou seja, Deus ele interage com a nossa realidade, não é indiferente ao nosso sofrimento e nos ajuda nos momentos que mais precisamos. Eles acreditavam que a morte representava o fim de tudo. Essa crença existe até hoje em muitas culturas, inclusive os ateus, que são os principais representantes dessa ideia, né? Morreu, acabou, nós somos apenas matéria. E é justamente isso que levava eles a ter uma vida voltada para a satisfação imediata dos seus desejos. É uma forma complicada de viver, meus amados, porque você se torna refém dos seus desejos. E a Bíblia ela vem totalmente ao encontro disso, confrontando isso, porque o Deus bíblico ele é aquele Deus que te ensina a ser moderado, a ser regulado pela palavra, a não sucumbir aos seus desejos, até porque esse tipo de situação a Bíblia chama de pecado. Então, eu acho muito interessante que, enquanto alguns pensam que o nosso Deus é uma cópia, a gente vê claramente que ele é um Deus totalmente diferente do Deus que eles acreditavam no passado. Mas isso pode ser o tema para um outro vídeo, ok? O segundo subtópico, os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Eles valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole. E aqui a gente vê uma certa diferença, né, com os outros que se entregavam ao prazer desmedido. Aqui eles valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole. Eles defendem que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. É interessante que essa parte do que eles acreditavam, nós podemos até fazer uma associação com o fruto do Espírito, porque parte daquilo que eles acreditavam, como por exemplo o autocontrole, a razão, a virtude, são coisas que a gente absorve no fruto do Espírito. O fruto do Espírito daria a eles tudo aquilo que eles estavam buscando e muito mais, percebe? Então, nem tudo que a cultura traz é ruim na sua essência. E Paulo sabia muito bem disso. Quando ele dialogou com os estoicos, ele aproveitou para falar sobre essa razão que eles gostavam, a virtude que eles gostavam, o autocontrole. Defender essa defesa que eles falavam sobre o destino do ser humano, Paulo trazia como a soberania de Deus, né? Ao invés de tratar como um simples destino fatalista, ele tratava como a soberania de Deus, como o Deus que controla todas as coisas, e o fruto do Espírito trazendo o controle das emoções. A própria fé cristã, ela é bastante razoável e racional. Então ela tem razão, né? Não é uma fé baseada em nada, ela é uma fé baseada em evidências. Não é à toa que até alguns ateus que são honestos, eles dizem que dentre todas as religiões, o Deus mais coerente é o Deus bíblico, é o Deus cristão, ok? Então, eu acho muito interessante, mas isso infelizmente não são muitos. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não tenho nenhum exemplo de ateu que admita isso. Por mais que ele não acredite em Deus, mas ele olhando aquilo que se fala sobre Deus na Bíblia, ele diz que o Deus mais razoável de se acreditar é o Deus cristão. Isso a gente vê nos Estados Unidos. Alguns são coerentes, são sensatos, embora sejam ateus, são honestos intelectualmente, ok? Então aqui a gente tem um outro ponto, que é concebiam Deus como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Então era por conta disso que eles eram panteístas e fatalistas, porque o destino já está traçado. Você vai morrer daquele jeito, você vai viver daquele jeito, e é isso. Não tem como você mudar o seu destino. Uma parte disso a gente vê nos calvinistas hiper ou supralapsarianos, ok? Eles também têm uma certa... Eles puxam uma parte desse destino fatalista, porque eles acreditam, por exemplo, na dupla predestinação, aonde algumas pessoas foram eleitas por Deus e decretadas por Deus para ir para o céu, e a maioria esmagadora das pessoas foi criada por Deus e decretada por Deus para ir para o inferno, sem que elas tenham nenhuma opção, possibilidade ou
de escolha ou misericórdia. Não foi dada graça a elas. E isso eles falam abertamente. Você pode ver isso tanto nas institutas quanto nos calvinistas que estão nos debates por aí, ok? Então, essa ideia, ela vem até os dias de hoje, ok? Outra coisa interessante é que o panteísmo ainda hoje existe. Existem pessoas que acreditam que Deus é uma força, apenas uma energia e que ela permeia todas as coisas, né? E, inclusive, alguns vão além, dizendo que nós, quando morrermos, vamos fazer parte dessa energia, dessa força e também seremos deuses, entende? Então, isso é absurdo. Então, o Evangelho vem pregar justamente contra isso. Deus não é uma simples força impessoal, muito pelo contrário. Ele é o Deus criador de todas as coisas e ele é soberano sobre todas as coisas e não uma energia, uma força que permeia as coisas, percebe? Nesse sentido, o Evangelho traz um Deus único, quebrando a ideia do panteísmo e também ele não é um Deus fatalista que decreta as pessoas para ir para o inferno. Pelo menos eu ainda não consegui encontrar na Bíblia um texto que dê base para a dupla predestinação que os calvinistas acreditam e que esses fatalistas aqui acreditavam. Percebe? É a mesma ideia de fatalismo, só que uns acreditavam no destino e não acreditavam num Deus que controlava esse destino, e que tudo já foi decretado na vida deles, eles vão viver daquele jeito, morrer daquele jeito, é isso. Os calvinistas pensam da mesma forma, mas agora atribuindo a Deus o decreto de tudo, aonde nem a sua vontade é sua de fato. Tudo já foi decretado por Deus, desde a roupa que você está usando agora, até a exata hora que você vai dormir, quando você vai pecar e etc. Tá? A gente está falando aqui dos supralapsarianos, mas isso a gente pode tratar em um outro vídeo. O que importa agora é que eles negavam tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma. E aqui é um outro ponto importante, porque você vai ver que eles negavam a ressurreição do corpo e muitos hoje negam a ressurreição do corpo, né? Acreditam em reencarnação e não numa ressurreição lá no dia do juízo. Percebe? E aqui nós temos também a negação da imortalidade individual da alma. E nós temos um grupo que justamente prega contra isso, que são os adventistas, por exemplo. Eles não acreditam na imortalidade da alma, mesmo com textos que são claros a respeito disso, ok? Eles acreditam numa espécie de estado intermediário onde há um sono e na eternidade a pessoa não vai sofrer eternamente, mas ela vai ser desfeita em algum momento, por algum tempo. Ela vai até sofrer algum tempo no inferno, mas ela vai se desfazer, ela vai deixar de existir. Logo, invalidando textos claros como aquele que diz que a salvação é eterna e o castigo também é eterno. Mas isso a gente vai tratar em outro momento. O que importa aqui é você saber que nós temos paralelos claros daquilo que esses pensadores pensavam naquela época e o que nós encontramos hoje em nossos dias, ok? O nosso terceiro subtópico, Paulo levado ao Areópago, o Evangelho diante da cultura. Paulo, então, é levado até o Areópago, onde ele poderia ter oportunidade de falar com os grandes sábios daquela época. E eu acho interessante que na hora que Paulo começa a pregar, ele teve dois tipos de reação. Enquanto alguns desprezaram e chamaram ele de tagarela, outros estavam dispostos a ouvir, estavam curiosos diante daquele ensino estranho. E hoje em dia não é diferente. Você sempre vai encontrar esses dois tipos de pessoa quando você estiver levando o Evangelho. Alguns vão simplesmente desprezar. Não é à toa que quando nós evangelizamos, muitos não vão te ouvir, muitos vão pegar o panfleto que você der na mão deles, amassar e jogar fora, etc, etc e etc. Mas alguns vão demonstrar curiosidade. E ainda que achem o ensino estranho, com o tempo podem acabar acreditando no Evangelho e se convertendo. Há um tempo atrás, acho que 2 ou 3 anos, eu participei de uma passeata, aqui,
que era uma passeata da escola bíblica, onde nós passamos por vários lugares aqui. Foi uma caminhada aí de alguns quilômetros. A gente entregou panfleto, falou sobre a palavra de Deus, falou sobre a importância do Evangelho. E no final a gente terminou com a leitura do último capítulo de Apocalipse, fechando a nossa leitura da Bíblia em uma semana, né? Aí, quando isso aconteceu, a gente conseguiu trazer pessoas para Cristo ali. Pessoas que viram a passeata, acabaram se convertendo, algumas aceitaram a Jesus e permaneceram na igreja até hoje. Então, alguns vão desprezar, outros, por curiosidade, vão acabar dando ouvidos a esse ensino estranho e podem acabar se convertendo. E aonde foi o ponto aonde esses grandes sábios no Areópago deixaram de ouvir Paulo? Foi quando Paulo começou a falar do Jesus ressuscitado, de Jesus ter sido ressuscitado dentre os mortos. Quando ele tocou na história de Jesus e a ressurreição, aí eles pararam de ouvir a Paulo. E é exatamente assim também. Quando nós conversamos hoje, até nos vídeos no YouTube, vai chegar um momento em que você vai perder o ponto de contato com a mensagem que está sendo pregada. É só você ver aquilo que você acompanha normalmente. Poucas pessoas vão chegar no final de cada vídeo que escolhem assistir. Na maioria das vezes, em algum momento do vídeo, eles vão perder aquele ponto de contato e acabam saindo do vídeo. Não é à toa que isso aconteceu também com Paulo, só que diferente de sair do vídeo, eles simplesmente impediram Paulo de continuar falando sobre o seu ensino estranho, que era o Evangelho da Graça, amém? Eu quero que você escute com atenção esse finalzinho do nosso tópico. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. Então a gente precisa estar preparado. É por isso que a apologética é extremamente importante, e junto com ela, o fato de você ser um cristão bíblico, verdadeiro e autêntico, porque aí você não negocia nem dilui a verdade do Evangelho, ok? Fica ligado nisso, que é a coisa mais importante dessa lição toda. Aqui nós temos o discurso de Paulo no Areópago, que é o nosso terceiro e último tópico. Aqui nós temos o primeiro subtópico, que é a observação cultural, como ponto de contato com o Evangelho. O Evangelho e a cultura helênica. Eu acho muito interessante a sabedoria de Paulo. Ele tinha uma sensibilidade, uma sabedoria espiritual vinda de Deus para poder pregar o Evangelho. Porque perceba, eu não sei como você faria hoje. Eu, por exemplo, quando eu vou evangelizar uma pessoa, principalmente um ateu, né? Eu chego com a pessoa, pergunto, quando acontece esse ponto de contato, onde a pessoa fala que não acredita em Deus e tal, eu sempre, ao invés de atacar ela, eu preciso chegar com ela e pergunto, mas vem cá, o que te levou a desacreditar de Deus? Quais foram os pontos que você levou, que te levaram a perder a fé ou a nunca acreditar? E a partir do que a pessoa vai me falando, eu vou argumentar com ela sobre este assunto. Não é à toa que quando eu estava na faculdade, eu criei gosto pela apologética e acabei conseguindo alcançar alguns corações para Cristo ali, mas justamente com esse tipo de ideia. Mas eu percebo que muitas vezes hoje em dia há um ataque, né, entre cristãos e pessoas de outra fé. Isso é normal. Católicos atacam crentes, crentes atacam católicos. Eu, por exemplo, posso dizer que de vez em quando eu sou um pouco mais incisivo em alguns argumentos, justamente quando eu vejo que a pessoa está querendo vilipendiar a nossa fé, né? Então eu toco na ferida daquilo que a outra pessoa acredita também, já que ela está ofendendo, né? É aquela brincadeira. Se você não sabe brincar, não desça para o play, né? É assim que as pessoas geralmente brincam. Então a gente precisa entender. E Paulo, ele não caía nesse tipo de armadilha. Ele, com sabedoria e sensibilidade, ele pregava o evangelho da salvação. E talvez isso seja uma coisa que nós precisamos aprender com ele e levar para a vida de uma maneira geral, né? E eu acho interessante porque tudo começou com a observação que ele fez sobre o altar dedicado ao Deus desconhecido. Lá no Fator Melquisedeque, nós temos a história desse Deus desconhecido, e eu peço que você me empreste
alguns instantes do seu tempo para que eu possa te contar essa história. De forma bem resumida, o altar ao Deus desconhecido, segundo o livro Fator Melquisedeque, ok? O que acontece? Lá naquela localidade estava acontecendo uma grande fome, um grande problema de praga ali e tal. Aí o que acontece? Eles estavam com medo e pensavam que fosse algum deus que estava punindo eles. Só que eles não sabiam que Deus era. Até que um oráculo disse para eles que vinha um homem de outro lugar e ia dizer para eles aí qual era o Deus que estava brabo com eles. Beleza. Aí esse homem chega, eles falam com esse homem e ele diz assim, olha, a gente vai já tirar a prova dos 9 aí. Nós vamos deixar as ovelhas sem comer e nós vamos soltar essas ovelhas aqui onde tem esses altares. Se essas ovelhas correrem e comerem o pasto, significa que foi coisa do acaso. Mas aonde essas ovelhas pararem e só deitarem sobre a grama, sobre o pasto, este é o Deus que está brabo com vocês e a gente vai fazer as devidas oferendas para este Deus. Beleza. E eu não sei se você sabe, mas a ovelha não pode ficar sem comer. Se ela ficar sem comer no outro dia de manhã, ela fica extremamente faminta, né? Então ela não vai parar para se deitar sobre a relva quando ela pode comer o pasto todinho quanto ela quiser. Mas foi justamente isso que eles fizeram, deixaram elas de um dia para o outro com fome e largaram elas ali naquele local. Só que para o espanto de todos ali, elas não comeram a relva, elas foram para um local onde não tinha nenhum altar e ali elas simplesmente se deitaram sobre a relva. Diante disso, eles fizeram um altar naquele lugar, perceberam que era um Deus desconhecido e como eles não sabiam o nome do Deus, eles colocaram isso, altar ao Deus desconhecido. E conta o livro Fator Melquisedeque que na época em que Paulo passou por ali, aquele altar estava já em péssimas condições, porque poucas pessoas restavam que cuidavam daquele altar, ok? Então eu tentei resumir o máximo possível aqui, tá? Para poder te ajudar. Mas uma coisa importante, tudo isso nos leva à seguinte questão. Nós, como pregadores do Evangelho, devemos ser construtores de ponte para poder anunciar a verdade com firmeza, mas ao mesmo tempo com respeito, para que nós sejamos a conexão dessa pessoa com a verdade do Evangelho e assim ela possa ser alcançada pelo poder do Espírito Santo e aceite a Cristo em seu coração, percebe? O nosso segundo subtópico diz assim: o Deus criador, sustentador e senhor da história. Enquanto que os outros deuses eles eram interdependentes, nenhum deus fazia nada sozinho. Por exemplo, nós temos o Zeus, nós temos o Deus do sol, o Deus dos raios, o Deus da água, etc, etc, etc. Paulo ele vem com uma ideia diferente, trazendo em seu evangelho a proclamação de um Deus criador, um Deus único com o poder de criar todo o universo e sustentando o universo com o poder da sua palavra. Esse é o Deus que Paulo anunciava e esse é o Deus que nós anunciamos hoje. E esse Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Enquanto que os deuses em que eles acreditavam eram deuses que eles eram sempre preocupados com os melhores templos, com os melhores adereços, o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele construiu um templo e deseja habitar nele. E esse templo é você. Você é o templo em que Deus habita. Aqui eu coloquei nesse amarelo que ele não depende do serviço humano, como nosso comentarista disse, porque aqui depende, né? Em termos de poder, realmente ele não dependeria. Mas ele escolhe depender do nosso serviço porque ele quer a sinergia, ok? Ele quer que o ser humano faça parte do seu propósito, dos seus planos, daquilo que ele resolve fazer na humanidade. Por exemplo, Deus ele poderia muito bem salvar o povo de Israel sem precisar que Moisés fosse lá libertar aquele povo. Ele poderia libertar o povo de Israel sem precisar de Moisés, mas ele escolhe seguir pelo caminho de escolher um ser humano comum, Moisés,
para ser o seu representante na terra e assim libertar o povo hebreu com as 10 pragas do Egito, ok? Então perceba, não é que Deus, em termos de poder, Deus depende porque ele precisa, porque ele não tem poder para fazer. Não é essa a ideia. Ele não depende do nosso serviço no sentido de poder efetivo total. Ele pode fazer o que ele quiser sem depender da gente. Porém, ele escolhe depender da gente naquilo que tange ao Evangelho, a sua mensagem, aos seus propósitos. Ele poderia ter usado anjos para pregar o Evangelho, mas ele escolhe usar seres humanos, percebe? Então, ele não depende se a gente estiver falando de poder objetivo de Deus, mas ele depende no sentido de que ele prefere ser sinérgico, ele prefere usar os seres humanos em seus propósitos, ok? Então, o propósito de Deus é que os homens o busquem. Para isso, ele chama homens e mulheres de Deus para pregoar a sua palavra, propagar esse evangelho. E Paulo, ele mostra que até na cultura pagã há vestígios de verdade, porque quando ele vai dialogar contra os argumentos filosóficos dos gregos, ele utiliza seus próprios filósofos, justamente para trazer a verdade através dos pensamentos filosóficos conhecidos na época. Então aquilo deu mais embasamento para a sua pregação. É o que nós, pregadores e apologetas, fazemos hoje. Nós utilizamos a ciência para poder embasar algum argumento bíblico, nós usamos a arqueologia para embasar algum argumento bíblico e muitas das vezes, eu não sou muito da área, mas tem muita gente que gosta da filosofia também para embasar algum argumento bíblico, ok? Então, com isso nós fechamos o segundo subtópico. O terceiro subtópico, o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Aqui é óbvio, todo pregador, a sua pregação tem como base chamar o ser humano ao arrependimento, conscientizar a cada pessoa que está nos ouvindo de que precisam crer e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e olhar para o Deus que os quer salvar. E Paulo traz essa ideia juntamente com o que o nosso comentarista diz aqui, que é muito pertinente, que ele não minimiza a mensagem do evangelho como alguns fazem hoje. Hoje nós temos o evangelho de oba-oba, mas Paulo, ele mostrava que Deus um dia iria julgar o mundo com justiça. Então, para que as pessoas escapassem desse juízo, elas precisariam crer e se arrepender. E essa mensagem de juízo, juízo final, de peso dos pecados, de arrependimento, é uma coisa que nós não vemos muito mais hoje. É só você dar uma olhada nas pregações água com açúcar. É muito mais autoajuda, é muito mais coisa voltada para o materialismo do que propriamente dito uma pregação que vai fazer um confronto com a sua realidade, trazer você para Cristo de verdade, mostrar para você a realidade de um juízo futuro, de uma volta de Jesus real, entende? Essas coisas ficaram perdidas no tempo na história da igreja. É uma tristeza, mas é uma realidade. São poucas as igrejas hoje que permanecem com foco no arrependimento, conversão, num Deus que ele salva, que ele cura, que ele cuida, mas que ele também julgará a todas as pessoas, que ele vai voltar e que ele criará um novo céu e a nova terra. O Apocalipse é real, a volta de Jesus é real, o juízo final é real. Mas aí, como eu coloquei aqui no final, nós temos as reações mistas. Alguns vão olhar para o que você está pregando e vão zombar, como zombaram de Paulo. Outros vão desejar ouvir cada vez mais da pregação que você está fazendo. Mas independente de qual dos dois está te ouvindo, pregue a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Amém? Vamos para o nosso último tópico. O discurso do apóstolo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. É uma coisa, por exemplo, que você não vai ver no ecumenismo.
né? Porque a partir do momento que você vai fazer um culto ecumênico, você não vai poder tocar em pontos sensíveis que de repente vão entrar em confronto com as outras pessoas de fé diferente da sua que estarão ali naquele culto, percebe? Então vai ter que ser uma pregação mais genérica, que não aborde nenhum tema sensível para nenhuma daquelas religiões que estarão ali naquele momento, ok? Então, essas lições são muito importantes para nós e vamos agora para a nossa conclusão. Conclusão. O discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura. Parte da realidade do ouvinte, reconhece os sinais da verdade presentes na sociedade e com fidelidade conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia sem perder o seu poder de confrontar a consciência, de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Amém? Eu espero poder ter te ajudado. Coloque alguma dúvida, alguma sugestão aqui nos comentários do vídeo, que eu estarei trabalhando para melhorar a cada dia mais essas aulas. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.